Segundou! E hoje é dia de falar do seu cartão de visita, do seu sorriso, mas não só porque ele é seu cartão de visita. Hoje a gente vai entender a relação de doenças graves, como várias doenças cardíacas e inclusive o Alzheimer, com a falta de cuidados. Além disso, a gente vai falar de resina, faceta de porcelana e se é mito ou se é verdade o famoso hálito da faceta. Será que tem mesmo um bafinho na faceta? Você vai descobrir isso logo depois da vinheta, hein? E hoje a gente vai receber um dos nossos sócios aqui na primeira temporada e que não podia deixar de estar aqui, o Jenner Martins, ele que além de clínico geral é especialista em estética bucal. O homem sabe te deixar bonito também, mas também é clínico. E hoje eu realmente quero começar com essa parte clínica, porque eu fiquei muito surpreso, porque o Alzheimer é uma doença que já desafia a medicina há muito tempo. E novas pesquisas têm demonstrado a ligação muito forte da falta de cuidado bucal com o Alzheimer. E eu queria que você explicasse isso para quem está em casa, como é que isso funciona. Seja bem-vindo. Um prazer estar aqui novamente, né? E a gente está iniciando essa nova temporada. Vamos falar de saúde bucal, então. Olha, algumas pesquisas novas mostram essa ligação da doença periodontal, que é a doença que vai em volta do dente, com o Alzheimer. E também não só com o Alzheimer, mas como também com problemas cardíacos e o alto índice de problemas cardíacos em pacientes que têm a periodontia. Mas então, como eu vou me prevenir para isso? É da maneira mais simples que você imagina, indo regularmente ao cirurgião dentista. Escovando os dentes também. Escovando, se você ir lá com certa frequência, a gente vai pegar no seu pé e a gente vai te instruir da maneira ideal para você cuidar no seu dia a dia, né? O Alzheimer, ele é uma doença aí que, como você disse, desafia a medicina há muito tempo. Então, tudo que a gente puder fazer para evitar isso, né, é interessante. Eu tenho alguns pacientes que têm o Alzheimer, e hoje, por exemplo, ainda no meu consultório, o filho de um desses pacientes me perguntou, falou, o que eu posso fazer para me prevenir? Eu falei, olha, a sua saúde bucal está excelente, por conta da saúde bucal, você não vai ter problema de Alzheimer. Porque a questão do coração, o próprio cardiologista, Dr. Haas, ele já falou aqui, né, no programa que muitos pacientes, você vai olhar, há um enfraquecimento no coração e quando vê uma bactéria que foi pela corrente sanguínea e chegou no coração. Isso acontece mesmo? Pode acontecer com certeza. Nosso corpo é um sistema 100% ligado, né? E costuma-se dizer que a saúde começa pela boca, mas ela não fica só ali. Tanto a saúde quanto a doença, ela pode começar pela boca e pode espalhar para qualquer local do nosso corpo. Eu fiquei muito surpreso com isso, porque a gente tem aquela ideia, não, se eu não cuidar do dente, eu vou perder o dente. Não, você pode perder a vida. A vida. Para que você fique mais surpreso ainda, deixa eu te falar, existe ligação de problemas bucais com dor de coluna, com dor no pé, com dor na perna. Como assim, doutor? Me explica isso melhor. A oclusão, que é o quê? É o encaixe dos dentes, a forma com que os nossos dentes encaixam, ela define a nossa postura. Então, se o paciente tem um queixo, vamos dizer, né, mais para frente, ele automaticamente vai ficar com o pescoço mais para frente. Isso vai afetar a coluna, isso pode dar dor no pé, porque vai estar forçando um músculo diferente do pé. Então, como eu disse, nós somos um sistema ligado e tudo está correlacionado aí. E fora que tem um outro fator, né? Eu achei interessante isso, queria até que o senhor falasse um pouquinho antes de eu entrar na outra pergunta, porque a gente fala dente, mas a gengiva também é importante e faz parte da boca, né? A saúde bucal, ela é dente, gengiva e periodonto, que é o osso. Então, se a gente cuida do dente, nossa, meus dentes estão ótimos, beleza, mas como que está a sua saúde periodontal? Como que está a sua saúde óssea? Como que está a sua saúde gengival? A periodontia, que antigamente era muito conhecido como piorreia, às vezes você já ouviu alguém dizer isso, eu perdi meus dentes muito novos porque eu tinha piorreia. A piorreia, ela é a periodontia, é uma doença que dá em volta dos dentes e ela afeta grande parte da população mundial. Então, assim, os cuidados, eles têm que ser rigorosos. Ele é uma doença que pode ser transmitida. Não é que você vai encostar em alguém que tem periodontia e vai pegar, mas ela é uma bactéria que pode ser transmitida.
E eu vou contar uma história interessante sobre essa doença que o senhor está falando. Eu nunca tinha ouvido falar, eu tinha mais ou menos uns 14 anos. E uma amiga teve. E eu lembro que foram 3 desesperos, né? O da família, o do namorado e o dela mesma. Porque pega, é contagioso e ela, inclusive, teve que usar talheres separados, tudo separado durante o período do tratamento e todos tiveram que ir lá olhar se não tinha a mesma coisa. O que acontece? Como eu disse, ele não vai transmitir assim facilmente, mas ela é uma doença transmissível. Então, todo o cuidado necessário, né, é importante. Porque a periodontia, uma vez ela instalada, costuma-se dizer que ela não tem cura, porque o paciente vai ter ela para o restante da vida. Porém, ela tem tratamento e acompanhamento e ela fica praticamente zerada. Quando você descobriu que tem a periodontia, o que você tem que fazer? Cuidar, tratar e não deixar isso evoluir. E ela não começa com a periodontia, ela começa com a gengivite, que é uma inflamação na gengiva. Certo? Começou a inflamar a gengiva está sangrando demais, a gengiva está muito vermelha, está um pouco inchada. Isso quer dizer o quê? Um alerta. Nosso corpo ele emite alertas. Se a gente ficar atento a esses alertas, a gente evita problemas maiores. E eu gosto muito, né? Que a gente sempre tem as receitas do vô e da avó, né? Botar um alho na gengiva, cebola, diz que é anti-inflamatório, que resolve, que é maravilhoso. Pode até ajudar em alguma coisa. Não vou dizer que não ajuda, porque assim, os fitoterápicos e as medicações e tratamentos naturais são muito bons. Porém, não vai fazer milagre. Né? Pode melhorar, pode ser que alguma receita caseira ajude. Eu tenho conduta com os meus pacientes. Sempre que eu faço uma cirurgia, por exemplo, eu falo com essa palavra. Nada de receita de vó. Nada de água com sal, água com vinagre, enxaguar com bicarbonato. Água e medicamento. É o que eu te passei e água. Só isso. Pronto. É o que resolve. E assim, às vezes pode até mascarar, né? Você fala, passou a dor ali porque eu masquei 4 dentes de alho, aí mascara, você aguenta mais um tempinho e quando chega no dentista tá tarde demais. O problema tá maior, né? O problema bucal ele começa pequeno e ele não para, ele vai só aumentando, você tem que parar ele. Não se cura cárie com medicação, não se cura problema dental e bucal com medicação, se cura fazendo tratamento no cirurgião dentista. E às vezes ela está embaixo do dente, né? Tá? O alho não vai chegar lá, as coisinhas da avó não vão chegar onde realmente tem que chegar. A limpeza, ela é para deixar o dente mais limpinho ou ela realmente tem a ver com o cuidado desse de saúde que a gente está falando de coração, de Alzheimer, de prevenir isso tudo? Ela é o primeiro passo para o cuidado, né? O primeiro passo é fazer uma limpeza, uma profilaxia profissional periodicamente. De quanto em quanto tempo? De 3 a 6 meses é o ideal para a maioria dos pacientes e tem alguns pacientes que eu costumo liberar até 1 ano para ele fazer essa limpeza. Mas a maioria dos pacientes, a via de regra, 6 meses, limpeza, profilaxia. Pelo seguinte, não é só para limpar o dente externo, isso que a gente está vendo, não é só para ficar com um sorriso mais bonito. Ela é para trazer saúde, ela é para evitar mau hálito, ela é para evitar uma periodontia, uma gengivite, uma cárie. Então ela está ligada aí a todos esses problemas bucais. Tinha um amigo lá no Rio Grande do Sul que ele dizia, quando era limpeza era mais barato. Começou a chamar de profilaxia, ficou mais caro, né? A gente profissionalizou, parece mais. Mas caro mesmo é depois você, né? Justamente. Por causa da falta de cuidado. E aí a gente também tem a questão das lentes de contato, faceta, tem milhares de nomes, materiais, resina, porcelana. O que funciona para quem e quem precisa usar e quem não pode? Existe alguém que não pode usar? Vamos lá, você falou sobre lente de contato, faceta, qual que é a diferença? Basicamente a diferença vai ser a espessura, porque a gente chama de lente de contato dental porque é uma lente muito fina de porcelana ou de resina que vai ser colocada sobre o dente. Em referência ao literalmente a lente do olho, né? Isso, é só um gancho que a gente pegou ali na lente ocular, é algo muito fininho também que a gente coloca sobre o dente. Então vamos chamar de lente e o marketing funciona melhor dessa forma, né? Quando a gente fala lente de contato dental, querendo ou não, isso vai vender mais. Mas vai vender para quem? O errado está quando você usa o marketing para vender para quem não precisa. Porque nem todo mundo precisa, nem todo mundo pode, nem todo mundo tem a indicação de lente, de faceta, de coroa, de restauração estética, do nome que você quiser dar.
Nem todo mundo tem essa indicação e nem todo mundo está pronto para receber isso. Quando a gente vai fazer um tratamento estético hoje de qualidade, o que a gente faz antes de começar o tratamento estético no dente? A gente faz uma adequação do paciente, para o paciente se preparar para receber aquelas lentes, receber aquele tratamento. Se o paciente não sabe se cuidar, escovação, fio dental, a forma ideal de se usar uma escova, qual tipo de escova, tudo isso a gente tem que ensinar para ele e a gente tem que checar se ele conseguiu entender aquilo que a gente passou. O paciente entendeu, tá tudo bem, a saúde gengival dele, periodontal, dental, tá tudo ok, aí a gente pode iniciar um tratamento estético. Porque esses dias eu estava olhando uma publicação e aí o pessoal estava elogiando uma pessoa e numa certa altura disse, é muito legal, mas ele tem aquele bafo de lente de contato, né? Aí eu, que isso? Nem sabia que existia. E aí, para minha surpresa, quem comentou o comentário falou aquilo, é verdade, não sei o que, com uma naturalidade, opa, isso então existe e eu que não sabia. Ela é natural isso? O que está acontecendo? Não é natural, mas infelizmente acontece. Pode acontecer pelo seguinte, pelo tratamento, pelo trabalho mal executado. Uma lente de contato, uma faceta, que é feita em sobrecontorno, quando ela invade o espaço biológico, a gente fala de espaço biológico gengival, ela vai inflamar essa gengiva, vai desenvolver uma gengivite. A gengivite ela causa muito mau hálito. A gengiva fica vermelha, a gengiva fica inchada e a gengiva fica muito sangrante. E além disso, causa bastante mau hálito. Se a lente de contato, se o tratamento estético está causando mau hálito, provavelmente é porque ele foi mal executado. Ajustar, falta algum ajustezinho. Quer dizer, então, que ele não pode ficar pegando na gengiva e dando aquela empurrada, às vezes eu ficar... Ele tem um limite ali para ele poder encostar. Em alguns casos a gente coloca até um pouquinho abaixo da gengiva e em alguns casos a gente coloca até acima da gengiva, sem contato. E tem também o biotipo gengival. Tem paciente que a gengiva dele vai aceitar um tratamento que você consiga levar... Colocar um pouquinho para dentro. E já tem paciente que às vezes a gengiva, o biotipo gengival é uma gengiva mais fina e ela não vai aceitar esse tratamento. Tudo isso tem que ser avaliado em consulta. Então, gengiva ficou vermelha, sangrante, alerta. Sentiu que ele tá mais esquisitinho, vai no dentista. Deu um mau hálito, vai ajustar. Ajustar e às vezes refazer, às vezes tirar, às vezes fazer o que tem que ser feito, né? Tem que avaliar para resolver o problema. Não pode ficar com esse desconforto. Não, e não só por conta do mau hálito, porque isso é só um sinal de alerta. O problema começa e ele vai aumentando, gengivite, periodontia. No final, a pessoa pode até perder o dente por conta de uma lente de contato. A gengivite, ela evolui para periodontite. A periodontite é o que dá a mobilidade, que o dente fica mole. Às vezes você já até ouviu aquela história, fulano arrancou o dente com a mão. É possível, porque a periodontia ela vai em volta da raiz do dente e consome todo o osso ali. Começa como gengivite. Começa com a gengivinha vermelhinha quando você vê tá tirando os dentes com a mão. Tipo coisa de filme, assim, né? Tirou com a facilidade. E essa questão das facetas, então, quem não deve usar de forma nenhuma? Quem não deve usar de forma nenhuma, às vezes isso é uma expressão muito forte. Quem não deve usar antes de fazer um tratamento. Quem não vai conseguir cuidar. Quem não tem os dentes em posição ideal, quem não tem a condição, às vezes financeira, ou condição de questão de localidade, de estar indo ao dentista regularmente. Se você faz lente de contato, você não tem que ir ao dentista mais do que o normal. Só que você tem que ir o normal, você tem que ir ali de 6 em 6 meses para a gente avaliar. Porque se tiver tendo algum problema, a gente vai pegar esse problema no começo. Qualquer tratamento dentário ele tem que ser acompanhado ao longo do tempo. A lente de contato, o tratamento estético não deixa de ser isso. A escovação muda? Em alguns casos a gente altera o tipo da escova e o tipo do creme dental. Pelo seguinte, escova macia é o padrão. Em alguns pacientes, se for uma lente de contato de resina, às vezes eu peço para utilizar uma escova extra macia ou ultra macia. E o creme dental sem micropartículas polidoras, ou seja, um creme dental que ele é mais lisinho, sem nada abrasivo. Que essa abrasividade pode desgastar ali uma camada superficial, que é a que apresenta o brilho das peças. Aqueles cristais de limpeza, isso não é recomendado. De sódio, carvão ativado. Na verdade, esses cremes dentais não são indicados para quase nenhum paciente. Muito menos para quem usa
lente de contato, principalmente de resina. Mas carvão ativado não é indicado no dia a dia, são casos muito específicos assim que eu praticamente nunca indico o carvão ativado. Creme dental com alta abrasividade para fazer um clareamento, ele não clareia, ele vai remover uma sujeira superficial, então é uma ilusão falar que o creme dental clareia real o dente, né? A não ser que tenha na composição do creme dental o peróxido de carbamida ou o peróxido de hidrogênio, que para se utilizar no creme dental ele tem que ser numa concentração muito baixa. Então também não vai fazer pode grande. até ser que clareie, mas assim uma porcentagem muito pequena comparado com o resultado que a maioria dos pacientes querem, né? Então, o ideal é usar o creme que é creme mesmo. O creme dental ou até o gel dental. Existe uma diferença aí do creme dental, né? E do gel dental. O gel, ele é mais lisinho. Ele parece um sabão em gel. Porque, na verdade, o creme dental, ele é um sabão. Ele é um tipo de sabão feito para você limpar os dentes, né? E aí tem alguns componentes, né? Creme dental para quem tem gengivite, creme dental para quem tem alto índice de cárie, creme dental para quem consome muito açúcar, porque ele vai ter algum componente a mais ali que vai auxiliar nisso aí. Acho interessante, é tão sabão que antigamente se chamava dentifrício, né? Não é nem pasta de dente, não, dentifrício não dá. Dentifrício não dá para custar mais que 5 cruzeiros, então vamos transformar em creme dental. Gel dental dá para custar. Isso, dá. Aí, o primeiro gel dental foi o tal do close-up. Isso, chegar a queimar a boca de tão forte os primeiros, né? Parecia um house preto gel. E são muito bons, viu? São géis dentais que eu recomendo no meu dia a dia clínico. A pasta de dente faz diferença no hálito? Com certeza ela vai fazer diferença, porém ela não é a essencial. Um creme dental que tem ali vamos dizer, um alto índice de saborização, ele vai estar vai estar durando ali aquele hálito por mais tempo. Porém, é só algo que mascara. A mesma coisa você está mascando chiclete para o hálito. Você parou de mascar o chiclete, o hálito vai voltar. O creme dental, quando você usa ele fica ali uns 15, 20 minutos na sua boca. Depois disso, já não vai estar adiantando muito mais. Porém, se você tiver feito uma limpeza adequada e seus dentes estiverem saudáveis, seu gengiva estiver saudável, você vai ficar aí sem o mau hálito, né? Independente do dentifrício, do creme dental. Já tô falando dentifrício aqui também. Independente do gel dental, não do creme dental. Não entrega a idade não. Nós é jovem. Justamente. E a pessoa que cuida, eu cuido, faço tudo, não tem gengivite, não tem cárie, não tem nada, e continuo com hálito. Que profissional que essa pessoa procura? Primeiramente, um dentista para avaliar, para ver se não é algo ali que ela não está vendo, mas pode estar oculto. E o dentista vai encaminhar, provavelmente, para um especialista em halitose ou para um estomatologista, porque o mau hálito ele pode estar vindo de um refluxo, pode estar vindo de algum problema estomacal. Então também não é só daqui, pode estar vindo um problema mais profundo. E aí, em alguns casos, ele é simples de resolver esses casos, em alguns casos é mais complexo. Por exemplo, tem paciente que tem refluxo toda vez que come um pão de queijo. E se a pessoa tem um refluxo, ela vai ter um pouco de mau hálito. Então, assim, resolveu, pronto, suspende o pão de queijo ali durante o período que você não pode escovar, que você não pode resolver o problema do mau hálito, que pode estar vindo lá do estômago, né? Em alguns outros casos já tem que ser um tratamento mais elaborado, algo mais complexo. Eu quero. Tem um monte de receita de vó, né? De cravo, você fica comendo cravo. Mas eu acho que tem um probleminha sobre essa questão. Você falou de mascar o chiclete para tirar o hálito, de repente essas balas tipo House, não tem problema de falar esse tipo de marca aqui, que é popular, né? Mas eu quero falar sobre uma contrapartida que esse tipo de método cobra. E a pessoa vai consumindo aquilo o tempo todo, está sempre com um pedaço de açúcar com aromatizante na boca. Isso cobra algum preço também? Com certeza vai cobrar pelo seguinte, ele está só mascarando um problema. Então, se é um problema periodontal, gengival, estomacal, o problema vai estar ali. O problema vai estar aumentando porque ele só está mascarando. E em contrapartida não. E além disso, ainda tem a questão do açúcar. O que é o açúcar para a bactéria e para a cárie? É a gasolina dela. O açúcar é o alimento que a bactéria usa para
promover a cárie. O açúcar é o alimento que a bactéria usa para se multiplicar e está causando a periodontia, a gengivite. Então, o consumo excessivo de açúcar, ele está diretamente ligado a problemas tanto dentais quanto periodontais. Se a pessoa masca 3, 4, 5, 6 chicletes no dia, 4, 5 balinhos House ou algum Frigeles, essas marcas aí no dia, são 3, 4, 5 vezes que ela está levando o carboidrato, o açúcar para a boca dela, e isso vai causar um problema enorme por conta desse açúcar. Na boca, na corrente sanguínea, em tudo, né? Justo. E outra coisa, a pessoa, aí vou falar com alguém, eu coloco aquilo em algum lugar, né? E aí eu falo com a pessoa, assim, estou falando com vocês, e aquele açúcar tá aqui, ó, colado no dente, né? É o prato cheio, festa de aniversário para as bactérias, né? Justamente. E aí, associado a isso ainda, você não faz uma higienização adequada, aí as bactérias, eu costumo falar que elas ficam livres, leves e soltas lá, para fazer o que elas quiserem na boca. Tem que acabar com essa festa. Tem que acabar, tem que diminuir essa questão do uso excessivo de carboidratos, né? Quando se fala de saúde dental, a frequência com que você consome carboidrato ela é mais importante do que a quantidade. Eu gosto muito de chocolate, então senta, como chocolate uma vez no dia e pronto. Eu gosto muito de chocolate, eu vou comer o chocolate 3 vezes, 4 vezes no dia. Vão ser 3 ou 4 vezes que você vai estar levando o carboidrato para sua boca. Então, se você diminui a frequência, pode ser a mesma quantidade, mas que seja de uma vez só. Para a saúde dental e bucal é mais interessante. E não dá para esquecer também, a gente fala açúcar, a gente logo coloca, né, as balinhas, o chocolate, mas pão vira açúcar, massas viram açúcar, né? Você fala carboidrato. Massa, ela gruda mais na base do dente, né? O pão fica aquele pedaço de pão, adoro assim, né? Aí depois que eu comer o pão, a gente fica tentando tirar os pedacinhos para antes de falar com alguém, aquilo vira açúcar, né? Sim, todo carboidrato ele vai ser quebrado em açúcar, né? Então, se você associa aí um alimento que seja ácido, pegajoso e escuro, por exemplo, o ácido vai abrir os microporos do esmalte, o açúcar, né? O carboidrato vai ser o alimento para a bactéria que vai agir nos microporos que já estão abertos, e o escuro vai pigmentar seu dente, vai manchar o dente ao longo do tempo. Pronto, combo completo. Combo completo. Coca-Cola com chocolate. Meu Deus, não, aí também acho que ninguém que sentar aqui vai aprovar esse tipo de alimentação. Agora, falando da questão de escurecer os dentes, principalmente logo que surgiu, mas ainda tem gente que opta por isso, porque não é possível, né? Que a gente está falando de gente que tem bastante dinheiro, né? Ou seja, vai em profissionais maravilhosos e mesmo assim sai que parece que pegou o Pletz, que é aquele chiclete antigo, e colocou assim como se fosse um piano e sai com um negócio bem branco, né? Aquilo... Então, a gente faz faceta de resina. Liga a luz negra na festa, assim, né? A gente faz faceta de resina e faceta de porcelana na cor mais branca possível? Faz, se o paciente pedir. Porque se depender da gente, a gente vai fazer o mais natural possível. Ou uma estética, um branco natural, digamos assim. Até teve uma paciente minha que comentou comigo, olha, eu não quero fazer faceta de resina porque eu não quero ficar com os meus dentes iguais os do Whindersson Nunes. Inclusive, o Whindersson Nunes fez as facetas de porcelana. Depois de um tempo começou a dar gengivite, inflamar a gengiva, mau hálito, tudo aquilo que a gente já comentou aqui, e ele trocou essas facetas de porcelana e colocou novas facetas mais naturais, mais bem adaptadas, casando as 3 estéticas que a gente fala, né, da odontologia, que é a estética branca, que é o sorriso, estética vermelha, que é a gengiva, e estética negra, que é o corredor bucal. Quando a gente sorri, tem que mostrar uma sombra dos dois lados. Se você coloca uma faceta muito grande, muito branca, ela vai invadir esse corredor bucal. Na hora que a pessoa sorri, o sorriso chega antes da pessoa. Eu queria que o senhor repetisse isso. A saúde branca dos dentes. A estética dental, ela divide-se em 3 estéticas. Estética branca, estética vermelha e estética negra. Que seria a estética branca? Os dentes. Os dentes são a estética branca. Os dentes bem adaptados, bem posicionados, vão promover essa estética branca. Estética vermelha, a gengiva, uma gengiva saudável, bem contornada, na proporção ideal, vai promover uma estética vermelha. E a estética negra é a sombra,
quando a gente sorri, quando a gente conversa, o corredor bucal dos dois lados, ele emite uma sombra. Essa sombra a gente chama de estética negra. Se tiver muita gengiva, não vai estar esteticamente ideal. Se tiver muito dente, não vai estar esteticamente ideal. E se não tiver corredor bucal, é porque tem muito dente ou muita gengiva. Não vai estar o ideal também. Mas tem gente que ainda assim opta, não, eu quero aquele dente branco, branco homo. Há pouco tempo atrás eu tive um paciente que chegou no consultório e falou: doutor, eu quero chegar nos lugares e falar, cheguei. Eu falei, não diga mais nada, eu entendi o que você quer. Optei pela cor que a gente chama de BL1, que é a cor mais branca da escala dental, né? E a gente fez as facetas dele superior e inferior BL1. Branquinho, e ele ficou super feliz. E olha, deixa eu te falar, combinou com ele. Ah, isso tem, né? O perfil pessoal, a forma da pessoa, combina com a pessoa. Eu quero falar disso um dia, mas hoje não vai dar mais tempo, sobre o formato do rosto, o formato da boca. Às vezes a pessoa olha a boca de alguém e acha bonita, mas para ela não combina. Mas para quem quer chegar chegando, para lhe encontrar nas redes sociais, como é que faz? Pode dar um tchauzinho pro pessoal que a gente já vai se despedir. Meu nome, esse nome complicado aí, né? Jenner, JHY. Lá no Instagram vocês me encontram, Dr. Jenner Martins. E lá tem todos os meus contatos, meus endereços, todas as localizações que eu atendo e as minhas especialidades. Tem muita coisa legal lá também, muita curiosidade.